Aoba, você tá bom? Eu sou o Tibério, seja muito bem-vindo ao canal do Tibério. E hoje eu vou falar pra você, nessa continuação desse segundo episódio aqui do Tibidoc, eu vou falar pra você sobre a história do Magnavox Odyssey, o primeiro console caseiro que nasceu nesse nosso planeta. Foi o primeiro mesmo de fato, tá certo? Então roda a vinheta! Então é isso, seja muito bem-vindo ao canal do Tibério. Não se esqueça de se inscrever no canal, muito importante o teu apoio. Compartilhar, fazer parte também da comunidade. Se você quiser fazer parte da comunidade do Tibério, virar um tiberiano. Puta nome bosta, né? Ficou muito bom, mano. Ficou bom, cara. Enfim, é um... Se quiser virar um tiberiano... Ó, aqui embaixo vai ter o link aqui do Telegram para você poder clicar lá, para você poder participar do Telegram, mandar mensagem, a gente pode conversar, trocar uma ideia lá. E também, claro, aqui no nosso canal tem vídeo todos os dias de segunda a sexta-feira, de vez em quando no sábado, de vez em quando no domingo, que o pai tem que descansar também de vez em quando, não é mesmo? Mas é o seguinte, hoje eu vou falar para você na história, claro, aqui na história dos videogames, eu vou falar com você sobre o nosso Magnavox Odyssey. Sim, ele que foi muito importante aí para a história dos videogames, porque ele foi o primeiro, tá? O primeiro console doméstico do planeta. Então, bora conhecer mais. Então aproveite, sente-se e escuta essa história que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Com a ideia de desenvolver um aparelho capaz de trazer interatividade às companhias de televisão a cabo dos Estados Unidos, Ralph Bauer dedicou as suas horas vagas do dia a dia no desenvolvimento de um protótipo conhecido como Brown Box. Algum tempo depois, em algumas parcerias, Bauer demonstra um jogo chamado de Ping Pong, totalmente funcional em 67. A partir daí, o projeto decolou. Várias demonstrações públicas seguiram-se a essa última e Bauer, juntamente com Bill Rush e Bill Harrison, trabalharam em uma pistola e 3 jogos, que é o jogo de vôlei, futebol e tiro. Com fundos suficientes para o desenvolvimento do projeto, Bauer finalmente decidiu apresentar a empresa como RCA, GE, Zenith, Sylvania e Magnavox. Após o acordo fechado e cancelado com a RCA, finalmente em março de 71, Bauer e sua equipe fecharam um contrato de licença de produção do Brown Box com a Magnavox, a holandesa da Philips. E não demorou muito para que esse console fizesse muito sucesso. Em apenas 6 meses, a Philips, né, que é a dona ali, a holandesa ali, acabou lançando esse console. E o Magnavox Odyssey fez muito sucesso, vendeu mais de 6 mil unidades aí por todos os Estados Unidos. Então fez bastante sucesso. E imagina só, 100 mil unidades naquela época, o quanto que valia hoje, né? Hoje videogames vendem milhões, 100 mil, então naquela época era coisa demais e foi um sucesso estrondoso. Com 4 jogos de fábrica, o console ainda possuía outros 12 jogos que poderiam ser comprados em cartuchos, que na realidade não eram cartuchos, mas era placa de circuito que apenas alterava a forma como a corrente elétrica passava na placa do aparelho. A jogatina poderia se tornar mais divertida com a Light Gun Shooting Gallery, que é um dos principais periféricos do Odyssey. Só que tinha um pequeno detalhe, né? Porque naquela época a qualidade gráfica não era aquelas coisas, né? Era só os pontinhos indo de um lado para outro, basicamente, né? E também, claro, tinha um detalhe ali muito importante que, devido à baixa capacidade de processamento e memória, não dava para você, digamos assim, sabe as pontuações que a gente está acostumado? Tem os joguinhos lá, tudo que você joga aí, tem as pontuações, certo? Essas pontuações, elas não eram armazenadas no console, então, por exemplo, não dava para saber quem que jogou melhor, quem que zerou, meio que os jogos também não tinha necessariamente um início ou um fim, era sempre aquela coisa de sempre, tudo, então era complicado. Inclusive, se você quisesse, olha só que interessante, se você quisesse anotar a pontuação do seu jogo, geralmente o Magnavox Odyssey vinha com tipo um caderninho, uma planilhazinha, que daí você pegava lá e fazia a anotação. A falta de poder de processamento refletia no tipo e qualidade dos jogos, que sequer tinham cenários. Para corrigir tal problema, os jogos vinham acompanhados com uma espécie de papel filme que podia ser colado nas telas da TV para simular algum cenário ou dar cores no breu comum a todos os jogos. Com o tempo, o ritmo de vendas do Odyssey caiu bastante devido a tantos os problemas que o próprio aparelho quanto o marketing e a logística do Magnavox tinham. E se não bastasse isso, a ideia do Brown Box era ser construído como se fosse uma máquina de baixo custo que uma pessoa pudesse, qualquer pessoa tivesse acesso aos jogos ali. Só que o que aconteceu? Os caras pensaram assim, pô, vamos deixar o mercado só pra gente?
Aí os caras pensaram assim, não, vamos fazer assim então, ó. A gente vende o console, mas pra pessoa poder usar o console, ela tem que comprar também uma televisão da Magnavox. Aí toda aquela história da Brawlbox e tudo mais caiu por água abaixo. Além disso, já pensou ô Vic, você jogar um joguinho pra você ter cores, você tem que colar um papel na tela? Já pensou num trem desse já acontecendo? Já imaginou que o videogame poderia ser assim? É tudo preto. Aí pra simular um campinho de futebol, você cola um papel na televisão de um campo de futebol pra fazer de conta que você tá jogando futebol. Era desse jeito a parada, mano. Louco, né? Sim, podia também, né? Os caras... seria mais barato, né, que botar na televisão. Por que os caras não pensaram nisso, né, velho? Até porque óculos já existia naquela época, né? E não pensa que acabou por aí. Nolan Bushnell visitou um stand da caravana de divulgação do Odyssey na Califórnia e jogou o ping-pong no console. Logo em seguida, Bushnell contratou Alan Alcorn para desenhar e desenvolver um ping-pong baseado naquele que vira na Califórnia. Resultado, assim surgiu o Pong, que é uma cópia descarada do ping-pong do Odyssey. Para piorar, Ralph Bauer se envolveu em inúmeros processos judiciais de infringimento de patente de Nolan Bushnell. Mas no fim das contas, o Odyssey contou com 28 jogos ao todo, 330 mil unidades vendidas e algum dinheiro no bolso da Magnavox e de Ralph Bauer. O console ganhou inúmeras outras versões até 1977, quando foi lançado o último Odyssey, conhecido por Odyssey 2100. Mas, ô Vic, você já chegou a jogar o Pong já alguma vez? Aquele joguinho do Pong que tem as trenzinhas aqui, já? No fliperama do Pong? Pô, que da hora, cara. Eu cheguei a jogar ele no Atari, o Pong. Nunca jogou Atari? Eu tinha um amigo meu que tinha Atari. O Atari dele, só não sei qual era a versão do Atari, mas o Atari dele era aquele tinha tipo uma paradinha de madeira em cima e o controle é aquele quadradinho com um negocinho que só fica ali, ó. Opa, assim, né? Fica assim, no trem assim. Então, fica só coisando. E aí eu jogava Pong lá, cara. Um amigo meu. Inclusive a TV dele era uma TV de tubo que pra ligar era no track. Só que isso já era anos 90, claro, mas era no track e tinha que esquentar a TV por 5 minutos para ela poder funcionar. Muito doido isso aí, cara. Muito doido. E aí não tem como, né, cara? Não tem como a gente falar da indústria dos videogames sem falar do Pong. Lançado oficialmente em 72 em plataforma arcade, o Pong rendeu tanto dinheiro a Bushnell e a Atari que em 75, uma jogada de marketing genial, decidiram lançá-lo numa versão doméstica chamada Home Pong, que competiu diretamente com o Magnavox Odyssey. Na realidade, Pong é uma cópia descarada, porém melhorada do jogo Ping Pong que acompanhava o Odyssey. Bushnell, que era muito bom em fazer mods nos jogos, contratou Alan Alcorn para começar a desenvolver os jogos com ele na recém-fundada Atari. Desenvolvido por Alcorn como esboço de um projeto muito maior, Pong acabou se tornando uma febre tão grande que vendeu 19 mil arcades e ainda rendeu uma grana com um contrato feito junto com a Namco para vender a novidade no Japão. O jogo é bem simples, basicamente são duas linhas em dois lados da tela que se movem verticalmente e rebatem um ponto que se movia de um lado para outro. Depois de fazer sucesso por 3 anos nos bares, restaurantes e rodoviárias da vida, o Pong finalmente chegou às casas dos mais privilegiados da sociedade na versão Home Pong. Por quase um ano, Bushnell e sua equipe correram atrás do patrocínio para financiar o desenvolvimento do protótipo. Todo o sucesso de Home Pong chamou a atenção do nosso conhecido Ralph Bauer, idealizador e desenvolvedor do Odyssey, que também criou alguns jogos, entre eles, claro, o clonado Ping Pong. Vendo o sucesso e alegando infringimentos de direitos autorais por Bushnell pela Atari, afinal de contas, o jogo era igual, né, ao que o outro lá acabou patenteando. O advogado da Atari achou que seria melhor que houvesse um acordo fora dos tribunais e acertou com a Magnavox a aquisição de uma licença no valor de $700 mil sobre os direitos do jogo Ping Pong, que a partir de então, quem fizesse os joguinhos parecidos, ou seja, o clone dos clones, teriam que pagar os royalties. Pois é, que história bizarra, né? Um cara cria o jogo Ping Pong. Aí depois outro cara clona o ping-pong do cara e dá o nome de Pong, né? Tira o ping e deixa o Pong, tudo em letra maiúscula, Pong. E aí, se não bastasse, depois de um monte de briga, o cara fala assim, pô,
Vou fazer um acordinho aqui, ó. Eu clonei o teu jogo, tá certo? Mas nós juntos vamos dividir aqui o royalty do joguinho aqui que eu mesmo clonei. Ou seja, se alguém montasse o clone do clone, basicamente tinha que pagar royalty lá pro cara poder pegar. E aí saiu um monte de videogame. Tem um monte de jogo nessa época que surgiu, Vic, justamente por conta do jogo Poing. Um monte de videogame mesmo e tudo era clone do Poing. Então com o joguinho Poing dava pra você fazer jogo de hóquei, jogo de futebol, jogo de tênis, né, obviamente, jogo de navinha. Dá pra fazer um monte de jogo só com 2 pauzinhos e uma bolinha fazendo poink, poink, poink. Entendeu? E é basicamente isso, praticamente, os videogames. Não precisa falar nada, não? Tá tudo certo? Pois é, né? Com esse comentário maravilhoso aqui do Vic, a gente vai direto então pro final aqui desse trem, né? A gente relembrou bastante hoje sobre a história dos videogames. Semana que vem não, eu sempre esqueço, né? Daqui 15 dias, daqui 2 quintas-feiras, a gente vai relembrar mais ainda sobre a história dos videogames, tá certo? A gente vai falar bastante sobre a primeira geração, depois nós vamos falar também sobre o fim da primeira geração, como que isso aconteceu. Então isso vai ser bem legal para você entender exatamente como que é esse processo do início ao fim. Vamos tentar pegar aqui na história até a 4ª geração de videogames, tá certo? Então, é isso aí, galera. A gente vai se ver daqui 15 dias. Não se esqueça, hein? Curte esse vídeo aqui, compartilha, se inscreva nesse canal, faz tudo aquilo que tem que fazer. E também, se você quiser, claro, virar um tiberiano. Meu Deus do céu. Se você quiser virar um tiberiano, tá aqui os links, os trem, tá tudo aqui na descrição. Então é isso, ó. Tá tudo aqui, ó. Não vai colocar essa porra, né? Não pode pôr essa porra. Então tá tudo aqui na descrição desse vídeo aqui, tá certo? Então é isso, agradeço você que ficou comigo até agora e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Beleza?